O livro de Gênesis, o primeiro da Sagrada Escritura, desdobra diante de nós o grandioso plano de salvação de Deus para a humanidade. Este plano tem seu início na majestosa obra da criação, conforme narrado nos capítulos 1 e 2. Ele se estende por toda a narrativa patriarcal, encontrando um ponto de culminância na história de José, onde o mal é transformado em bem pela providência divina, como lemos em Gênesis 50, verso 20. Este plano tem seu início na majestosa obra da criação, conforme narrado nos capítulos 1 e 2. A Akedah não é apenas uma narrativa histórica. Ela estabelece os temas fundamentais que percorrerão toda a revelação bíblica sobre a salvação. Este plano tem seu início na majestosa obra da criação, conforme narrado nos capítulos 1 e 2. É um ponto focal para compreender a natureza de Deus, a profundidade do pecado e a magnificência da redenção. Nesta passagem, encontramos as sementes de verdades eternas que florescerão plenamente na pessoa e obra de Jesus Cristo. A história de Abraão e Isaque no Monte Moriá é um prenúncio, uma sombra dos bens vindouros. Ela nos convida a olhar para além do evento histórico e discernir o propósito redentor de Deus. A Akedah é uma lente através da qual podemos enxergar a coerência e a unidade do plano divino desde o princípio. Ela nos ensina sobre fé, obediência e, acima de tudo, sobre o amor sacrificial que está no cerne da salvação. O primeiro tema poderoso que emerge da narrativa da Akedah é o amor. A palavra hebraica Ahab, traduzida como amor, faz sua primeira aparição em toda a Bíblia, precisamente neste texto, em Gênesis 22, verso 2. Este amor é descrito como o amor de um pai por seu filho, especificamente o amor de Abraão por Isaque, seu único filho. Isaque era o filho da promessa, o herdeiro através de quem todas as nações seriam abençoadas. O amor de Abraão por Isaque era profundo, um vínculo forjado pela espera, pela fé e pela alegria do cumprimento da promessa. Este amor foi submetido ao teste supremo quando Deus ordenou a Abraão que sacrificasse Isaque. A obediência de Abraão, apesar da dor indescritível, revelou a profundidade de seu amor por Deus, um amor que superava até mesmo o amor por seu filho mais querido. Mas, de forma ainda mais significativa, a experiência de Abraão na Akedah revela a profundidade do amor de Deus por nós. Assim como Abraão não poupou seu único filho, Deus também ofereceu seu Filho unigênito em sacrifício pela humanidade. Há um paralelo intencional e profundo entre o ato de Abraão e o ato de Deus Pai. Este paralelo é explicitamente destacado pelo apóstolo João em suas epístolas. João 3, verso 16 e 1. João 4, verso 9, utilizam uma linguagem notavelmente semelhante à de Gênesis 22. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ecoa a descrição de Isaque como o único filho de Abraão. A Akedah, portanto, não é apenas uma história sobre a fé de Abraão. É fundamentalmente uma revelação do amor sacrificial de Deus. É a primeira menção bíblica do amor, e ela está intrinsecamente ligada ao sacrifício do Filho. Este tema do amor sacrificial do Pai, manifestado no dom de seu Filho, é a pedra angular do plano de salvação. Ele nos mostra que a salvação não é baseada em nossos méritos, mas na iniciativa amorosa e custosa de Deus. O amor divino é a força motriz por trás de todo o plano redentor. O segundo tema central na Akedah é a expressão do amor de Deus através do sacrifício de seu Filho. Este tema é poderosamente ilustrado pela figura de Isaque, que, de certa forma, se identifica com o cordeiro sacrificial. A pergunta pungente de Isaque a seu pai, onde está o cordeiro para o holocausto, em Gênesis 22, verso 7, ressoa através dos séculos. Esta pergunta aponta profeticamente para Jesus Cristo.
Séculos depois, João Batista identifica Jesus com as palavras inesquecíveis: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, verso 29. Jesus é o cumprimento final e perfeito do tipo prefigurado na Aquedá. A resposta de Abraão a Isaque é igualmente profética. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Gênesis 22, verso 8. Esta frase, Deus proverá, é mais do que uma expressão de fé na providência divina. Ela antecipa o sacrifício de Jesus. A ênfase recai sobre o fato de que a solução para o problema do pecado e da necessidade de sacrifício vem somente de Deus. A salvação é uma obra divina, não humana. A construção hebraica da frase Deus proverá para si o cordeiro, Elohim ireh lo haseh, pode ser interpretada de forma ainda mais profunda. Uma leitura possível sugere que a frase significa Deus se verá como o cordeiro. Esta interpretação implica que Deus não apenas provê o sacrifício, mas Ele próprio, em sua pessoa, é o sacrifício. Isso aponta diretamente para a encarnação de Jesus Cristo, o Deus-homem, que se tornou o cordeiro sacrificial. O cordeiro mencionado na Aquedá, portanto, não é meramente um animal físico que substituiu Isaque. Ele aponta tipologicamente para o próprio Deus, que se manifestaria em carne para ser o sacrifício perfeito. A Aquedá revela que o sacrifício necessário para a redenção seria de natureza divina. Seria o próprio Deus, em Cristo, que proveria, e seria o Cordeiro. Este tema do sacrifício do Filho, o Cordeiro de Deus, é o coração do Evangelho. Ele demonstra que o amor de Deus é um amor que se entrega, que se sacrifica para reconciliar a humanidade consigo. A Aquedá nos prepara para entender a magnitude do sacrifício de Cristo na cruz. O terceiro tema significativo na Aquedá é a vitória de Deus sobre o mal. Este tema é simbolizado pelo carneiro que apareceu preso pelos chifres num matagal e que foi oferecido em lugar de Isaque. Gênesis 22, verso 13. O carneiro substituto não é apenas um detalhe da narrativa, ele prefigura o dia da expiação, o Yom Kippur, conforme descrito em Levítico 16. Há uma conexão linguística notável entre a história da Aquedá e o texto do dia da expiação em Levítico 16. Palavras e frases únicas aparecem em ambos os textos, como olá, holocausto, raá, ver, prover e ikak, tomar. Esta intertextualidade sugere fortemente que o escritor de Levítico 16 tinha a narrativa de Gênesis 22 em mente ao descrever os rituais do dia da expiação. O dia da expiação era o ponto culminante do calendário litúrgico de Israel. O dia em que a expiação pelos pecados de toda a nação era realizada. Ele envolvia o sacrifício de animais para cobrir os pecados do povo e do santuário. A Aquedá, com seu carneiro substituto, aponta para a necessidade de um substituto para a expiação. Além disso, a visão profética de Daniel 8 também alude ao sacrifício de Isaque. Daniel 8:3, ao descrever um carneiro, usa a mesma linguagem de Gênesis 22, verso 13. 2 chifres, um mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. Daniel 8 é uma profecia complexa que culmina na purificação do santuário, um evento que muitos teólogos interpretam como o dia da expiação escatológico. O carneiro na Aquedá, portanto, aponta tipologicamente para este dia da expiação final e escatológico. Ele simboliza a provisão divina para a expiação completa e definitiva dos pecados. A Aquedá não apenas prefigura o sacrifício de Cristo, mas também a aplicação final e completa de sua obra redentora. A vitória de Deus sobre o mal, prefigurada pelo carneiro substituto, é plenamente realizada na obra de Cristo. Sua morte e ressurreição garantem a expiação e a purificação final para seu povo. O tema da vitória sobre o mal, iniciado com a promessa em Gênesis 3:15, encontra sua expressão tipológica na Aquedá
e sua consumação em Cristo. A narrativa da Akedah culmina em uma bênção final proferida por Deus a Abraão em Gênesis 22, verso 17. Esta bênção promete que a descendência de Abraão, sua semente, possuirá a porta de seus inimigos. Esta promessa é uma referência direta à vitória final sobre o mal, ecoando a promessa messiânica de Gênesis 3,15 sobre a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. A semente principal de Abraão é Cristo, e sua vitória sobre o pecado, a morte e Satanás é o cumprimento desta promessa. A história da Akedah, com seu foco no sacrifício e na provisão divina, nos conduz à compreensão da expiação final para o povo de Deus. Esta expiação é realizada durante o que as Escrituras chamam de Dia da Expiação Escatológico, como sugerido pela profecia de Daniel 8, verso 14, sobre a purificação do santuário. A carta aos Hebreus, em sua profunda explanação da obra de Cristo, aplica a bênção da Akedah, Hebreus 6, verso 14, ao evento do dia da expiação, Hebreus 6, verso 19. O autor de Hebreus mostra que Cristo, como nosso sumo sacerdote, entrou no santuário celestial, não com sangue de bodes e bezerros, mas com seu próprio sangue. Sua obra é a expiação perfeita e eterna. A Akedah, portanto, serve como um fundamento tipológico para a compreensão da obra expiatória de Cristo e sua aplicação final. Ela nos aponta para o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus e para a garantia da vitória final sobre o mal. A bênção de Abraão cumprida em Cristo assegura que o povo de Deus experimentará a plena redenção e a purificação final. A Akedah é uma poderosa prefiguração do Evangelho, revelando o amor de Deus, o sacrifício do Filho e a vitória sobre o mal. Ela nos convida a olhar para Cristo como o cumprimento de todas as promessas e tipos do Antigo Testamento. A narrativa da Akedah é marcada por momentos de profundo silêncio e por uma pergunta que ecoa a tragédia iminente. A frase, "Os dois caminhavam juntos", aparece duas vezes, em Gênesis 22, verso 6 e 22, verso 8. Esta repetição enfatiza a solidão e a tensão daquela caminhada silenciosa e trágica em direção ao monte. Pai e filho, unidos pelo amor, mas separados pelo conhecimento do propósito divino. É Isaac quem quebra o silêncio, em Gênesis 22, versos 7 e 8. Suas primeiras palavras, "meu pai", Abi, são um chamado que ressalta a intimidade e a profundidade de seu relacionamento com Abraão. A resposta de Abraão, "meu filho", Beni, demonstra seu amor terno, mesmo diante da dor excruciante de cumprir a ordem divina. A pergunta de Isaac, "onde está o cordeiro para o holocausto?", não é apenas uma questão logística. Ela pode ser entendida como uma forma velada de perguntar, "eu sou o cordeiro?". Esta pergunta revela a inexprimível realidade do sacrifício que estava prestes a acontecer. Isaac, o filho da promessa, estava prestes a ser oferecido. A pergunta de Isaac e o silêncio que a precede e a segue sublinham a magnitude do sacrifício pedido. Eles nos fazem sentir a tensão, a dor e a fé envolvidas naquele momento crucial. A resposta de Abraão, "Deus proverá para si o cordeiro", demonstra sua fé inabalável e sua obediência radical. Ele confiava que Deus, que havia prometido uma descendência através de Isaac, era capaz de ressuscitar dos mortos, como Hebreus 11, verso 19 nos revela. A Akedah, com seus silêncios eloquentes e a pergunta penetrante de Isaac, nos convida à reflexão profunda. Ela nos confronta com a realidade do sacrifício exigido pelo pecado e a provisão graciosa de Deus. A caminhada de Abraão e Isaac para o Monte Moriá é um retrato da jornada de fé, marcada por desafios, silêncios e a confiança na providência divina. Ela nos confronta com a realidade do sacrifício exigido pelo pecado e a provisão graciosa de Deus.
A caminhada de Abraão e Isaque para o Monte Moriá é um retrato da jornada de fé, marcada por desafios, silêncios e a confiança na providência divina.